Saudações, gente tube espectadora, sou William Silferluz apresentando o canal Alamore Space Lines. Este vídeo, um registro audiovisual específico referente ao último unboxing feito no canal irmão deste aqui, que é o Comuna Quadrinística e Quarentena Quântica, unboxing aquele referente aos livros Paciência do Daniel Clowes, da editora Nemo, o Traço de Giz da editora Pipoque Nanquim, do genial Miguel Ángel Prado, e sobretudo os escopos de interesse aqui neste canal, que são o tomo 1 e o tomo 3 da trilogia editorial da editora Panini acerca do título Miracle Man, do escritor original, conforme foi alcunhado o nosso escritor predileto, o Alan Moore, para se reportar de forma revoltosa contra os abusos editoriais da empresa Marvel com relação a determinadas arbitrariedades, mas isso é assunto para um outro vídeo. Neste aqui não nos focaremos especificamente nisso. E além desses dois comentados também, a versão integral, dita definitiva, do título Top 10, ambos os três, da editora Panini. No caso específico, o Top 10 já era aguardado, pelo menos para mim, há muito tempo, visto que em meados de 99 para 2000, ou no mínimo nos primeiros anos do milênio, 2000, o título já havia saído em 2 tomos aqui pela editora Devir, volume 1 e volume 2 das histórias convencionais desta guarnição, essa coalizão de policiais, de super policiais, em uma realidade alternativa na qual todos os seres são super seres. Tanto vilões, quanto cafajestes, quanto cidadãos civis comuns, enfim, todos são, nessa realidade alternativa específica, todos são super-heróis. E no caso específico, além desses volumes 1 e volume 2 que havia saído aqui no Brasil pela Devir, conforme mencionei, também saíram desta vez os inéditos aqui até então, os spin-offs Smax, acerca do personagem Jeff Smax e da personagem Toy Box, numa realidade alternativa, numa dimensão específica, envolvendo capa, espada, magia, feitiçaria, fantasia, uma paisagem relativamente nórdica, escandinava, e com menções a instâncias escandinavas, como por exemplo, em um momento de ironia, de sarcasmo, perante uma situação de desastre e tragédia iminente, usando para enfeitar a cereja daquele bolo as músicas Dancing Queen e Fernando, da banda ABBA, todas duas num contexto ao mesmo tempo irônico, sarcástico e nostálgico, para enfeitar a situação. E outro exemplo também dessa essência nórdica, essa essência escandinava, a aparição de determinado personagem do fantástico, excelente filme Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é também sueco, além da banda ABBA. E evidentemente que dentre tantos e tantos outros temas que o Alan Moore tanto
menciona de forma intertextual genial, como ele sempre faz em todas as suas menções para confeccionar seus trabalhos, suas obras-primas. E o outro spin-off, além deste, envolvendo Jeff Smax e a Toy Box, a caixa de brinquedos, é também a última história, que é o 49ers. The 49ers se passa em 1949, antes dos anos 50, às vésperas então da virada para os anos 50, e se refere ao ambiente nostálgico que prefigurou, evidentemente, aquela realidade que nós vimos no volume 1 e o volume 2 do círculo de histórias convencionais de Top Ten. E no caso específico também, se não me engano, o personagem título, que é o principal daquela história, é um oficial chamado Jet Led, se não me engano. E juntamente ao Jet Led tem outros importantíssimos personagens, como por exemplo também a Santa Joana d'Arc, a santificada hipocritamente pelos católicos, depois que eles a torturaram e a sacrificaram nas fogueiras da Santíssima, entre aspas, Inquisição. E no caso específico também, além desses dois personagens, temos também uma gangue de vampiros interessantíssima, uma máfia mesmo, um grupo mafioso de vampiros. E com relação aos quais a Joana d'Arc tratará de enfrentá-los com um recurso bastante interessante que ou o filme, o seriado Sobrenatural se inspirou em tal situação, ou foi o Alan Moore que se inspirou na situação deles. Se inspirou no recurso que eles usaram lá. Presumo também que não seja nenhuma das duas coisas, e simplesmente foi espírito de época, uma convergência coincidente de espírito de época em meados da época que ambos fizeram suas produções. Mas eu prefiro puxar a sardinha para o lado do Alan Moore e pensar que foram eles que se inspiraram nele, porque geralmente é isso que acontece. Então, o Top Ten, essa edição definitiva, então, contém esses 4 tomos, volume 1, volume 2, Smax e The 49ers. Fazendo uma breve menção de que meu material veio levemente danificado aqui na lombada, cria vergonha na cara transportadoras, empresas editoriais e embrulham essa coisa em plástico bolha antes de enviar para os seus fregueses, porque isso é absolutamente caro e nem todo mundo é granfino que compre isso, é granfino não. Tem muito pobretão, inclusive eu, que é colecionador de história em quadrinho, a despeito dessa situação lamentável de tragédia política, onde uma gestão fascista que sente saudade de porcaria de ditadura governa o país de forma incompetentemente, com privataria, com neoliberalismo massacrante e com fascismo nauseabundo. Então, não é todo mundo que tem condição de ficar gastando uma grana dessa, ainda por cima o material vem com, mesmo que seja um leve dano, não. Quando a gente paga um preço desse, a gente quer a coisa integral, com a sua estabilidade física integral. Já que eu mencionei fascismo, vamos então ao título Miracle, porque no número 3 alguns críticos levantam a questão de fascismo com relação a determinada conduta de
mesmo que super-heroística, no tomo 3 especificamente. Mas, enfim, antes de ir para o tomo 3 e vermos essa questão, vamos fazer uma leve menção ao volume 1. O volume 1 é aqui que em 1956 a nossa história começa. 1956, evidentemente, porque está homenageando o Mickey Engel, o criador de Miracleman, que produziu lá suas histórias e inventou o personagem inspirado pelo Capitão Marvel Shazam da Fawcett Comics, que depois veio a se tornar incorporada financeiramente, empresariamente pela DC Comics, conforme eu mencionei no vídeo referente ao semi-unboxing do volume 2 de Miracleman, dessa trilogia editorial. E no caso, então, a partir de 1956, conhecemos os personagens como através do nosso Alan Moore, o nosso escritor original, aqui dessas 16 edições que compõem esses 3 tomos. Conhecemos então o nosso Captain Kimota, que é brincadeiras à parte, é o Miracleman's título, o personagem título. Também o Young Miracleman e o Kid Miracleman. Ou seja, a família Miracleman, inspirada então pelos já comentados que foram da Fawcett Comics. Então, a partir daí temos um personagem, o Mike Moran, Civil Mike Moran, que estava tendo, conforme a nossa história mostra, situações oníricas nas quais ele lembra de ter sido absurdamente um super-herói, porque naquela realidade até então a possibilidade de super-herói nesse contexto específico seria impossível. No entanto, como a gente vai ver, não é impossível não para este contexto específico. E aí, além dele, temos outros personagens que são apresentados, como por exemplo um vilão bastante, ou um anti-herói, ou vilão, ou qualquer que seja equivalente a isso, bastante competitivo, chamado Big Ben, que, diga-se de passagem, deve ter influenciado o Mark Millar posteriormente para ele compor a turminha do Kingsman, ou equivalente a isso, lá na franquia dos filmes que são baseados, inclusive, no quadrinho do Mark Millar. E temos outro personagem que é um interesseiro governamental a serviço do governo, evidentemente, uma espécie de agente secreto, que é o Evelyn Cream. Temos, evidentemente, acima desses 2 personagens, a esposa querida do Mike Moran, que é a Alice, ambos em embate existencial por causa dessa condição nova que faz com que essa ocorrência super-heroística então passe a ser uma coisa, entre aspas, normalizada da vida deles e o impacto que isso gera. E temos um embate com determinado personagem que até então era supostamente um super-herói esquecido e tudo mais. E esse embate, mas antes de falar desse embate, também temos a questão do advento dos super-heróis chamados ferreiros cósmicos, personagens extraterrestres interdimensionais. E já então, indo então para o volume 3, temos então a conclusão do tal embate que havia acontecido entre o Miracleman e o tal dito super-herói, que talvez não seja tão super-herói assim. E nisso temos uma situação apocalíptica bastante pronunciada, e após esse apocalipse, talvez, quem sabe, não haja também uma utopia, e a partir dessa utopia haja então os críticos para
falarem que o braço de ferro de super-heróis é um produto de pensamento fascista. E aí você lê a história, procura, adquire, lê a história, ou fique por aqui no Alan Moore Space Lines para saber de futuros vídeos acerca disso então. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.